dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia. Vamos aguardar só mais Bom algum dia. minutinho aqui para todo mundo, para a gente ter todo mundo chegando e a gente já começa, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, já tem bastante gente aqui, acho que a gente já pode ir começando para a gente não tomar o tempo de vocês e conseguir aproveitar bastante o horário aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou aqui da área de inovação da Ambima, eu cuido da rede Ambima de inovação. É muito bom ter vocês aqui de novo para mais um encontro. Esse evento faz parte da Jornada de Inteligência Artificial, que é uma iniciativa que a gente começou no ano passado para trazer esse espaço para entender juntos os impactos da IA no mercado de capitais. A gente teve bastante conversa legal no ano passado, a gente falou, foi bem introdutório, o que é a IA, qual o impacto dela no mercado de capitais, quais são as ferramentas que a gente pode usar, startups que ajudam a gente. E agora a gente está, né? Se vocês querem rever essas conversas anteriores, elas estão no YouTube. A gente teve essas aplicações práticas, reflexões estratégicas. A gente vai compartilhar o link aqui no chat para vocês. E agora a gente começa uma nova fase dessa jornada, que a gente vai entender um pouquinho de forma mais prática, mais estratégica, como a gente pode aplicar isso nas instituições. O tema de hoje ele toca num valor que está muito na base do nosso mercado, que é a confiança. O mercado de capitais só existe porque tem confiança nas regras, nas instituições, nos dados, nos processos. E com a inteligência artificial nesse sistema, a gente tem que reforçar tudo isso e não fragilizar esse pacto de confiança. Então, o papo hoje é sobre governança responsável pelo uso de IA. E a proposta é simples, a gente vai aprender com quem já começou, a gente tem uns convidados super legais aqui para conversar com vocês, entender os desafios reais, construir referências, enfim, é um papo. É uma roda de conversa, então fiquem super à vontade para participar, pode mandar perguntas no chat durante a conversa, pode levantar a mão e usar o microfone também para falar, bater um papo com a gente. Enfim, só vou pedir que todo mundo deixe o microfone fechado enquanto a gente estiver aqui falando, só abra quando a gente for liberar para pergunta. E é isso. Eu vou chamar agora o Zeca Doherty, que é o nosso diretor executivo aqui da Ambima, ele vai dar uma palavrinha com vocês antes da gente começar a nossa conversa por aqui. Obrigado, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. É muito legal estar aqui começando, que nem o Lucas falou, dando o pontapé inicial aqui no nosso segundo ciclo da nossa jornada de IA, que, como vocês sabem, eu acredito que a maioria aqui vem acompanhando essa jornada já desde o ano passado, né? Que faz parte da nossa rede de inovação, né? Então, a gente está iniciando hoje o segundo ciclo, né? Como o Lucas comentou brevemente, ano passado foi o primeiro ciclo da jornada de IA, foi um sucesso, para vocês terem ideia. A gente teve mais de 3.000 pessoas, participantes do mercado, especialistas, participando dos nossos encontros, né, dos diversos encontros que a gente teve. Então, foi uma jornada muito rica em conteúdo, em debate, na dinâmica. A gente teve 2 futuristas que participaram, dando as suas aulas, seus masterclass. A gente teve, acho que em torno de 18 startups participando no Pitch Day. Enfim, foi uma jornada de muito sucesso, e ela teve um caráter introdutório, né? Assim, meio para nivelar. Zeca, ficou mudo. Opa, desculpa, devo ter apertado alguma coisa aqui. Então, a gente teve esse primeiro ciclo
foi foi introdutório e para nivelar o conhecimento e as informações entre todos, né, que é um dos propósitos da Ambima, né, fazer essa ponte entre o mercado de capitais e a inovação, né. Agora a gente está iniciando o segundo ciclo, e a ideia aqui é a gente aprofundar a IA, essa grande transformação na aplicação, né, no dia a dia da IA, a IA agindo, né? E quando a gente pensa na aplicação da IA, que já vem acontecendo, né? Há um tempo atrás a gente falava que era uma coisa do futuro, né? Não, está aí hoje acontecendo. Vem uma grande pergunta que, que a gente quer debater aqui nesse segundo ciclo, né? Como é que nós ficamos com a IA, né? Como é que o ser humano interage com a IA, participa e fica no centro de toda essa transformação, né? Então, o segundo ciclo que a gente está iniciando hoje é justamente para a gente debater isso. Como o Lucas falou, a gente vai começar aqui. Zeca, de novo, tá mudo. Não sei, desculpa aí, pessoal, não sei o que está acontecendo aqui com o meu. Deixa eu dar uma verificada aqui. Então, esse segundo ciclo visa realmente a gente olhar o ser humano, nós, na aplicação, na ação da IA. E a gente está começando hoje com a governança. Vamos ter vários encontros aí pela frente, a gente vai estar tratando de cibersegurança, infraestrutura e arquitetura de sistemas da IA, a própria regulação também. E a gente vai ter em junho, já fica aqui o convite para todos vocês, no nosso Summit, no Summit Ambima, que vai ocorrer no dia 25 e 26 de junho, nós vamos ter um workshop de IA lá. Então, vocês todos já estão convidados quando já temos aí as inscrições abertas para o Summit, e com certeza a gente vai estar ali aprofundando as discussões da IA durante o Summit da Ambima. Além desses eventos, só para terminar aqui, a gente tem também uma série de documentos que a gente vai anexando a essa jornada. Ano passado já tivemos 2 documentos, um sobre governança e um outro documento, e a gente vai ter hoje aqui no final desse encontro aqui, a gente vai estar distribuindo também mais um documento sobre IA, que vai se juntando aí, a gente vai montar um book com informações e guia de boas práticas e assim por diante em relação à aplicação da IA. Bom, por fim, eu só queria aqui deixar a mensagem que a busca da Ambima em fazer essa ponte entre o mercado de capitais e a inovação continua, né? Nós estamos firmes nesse propósito aqui. Agora, a gente precisa de vocês, a gente precisa, como a IA precisa do ser humano, a gente também precisa de vocês. Então, participem, colaborem, perguntem, deem sugestões, tragam as informações, tragam as questões, o debate, porque é isso que acaba enriquecendo a nossa jornada, é a participação e a colaboração de todos vocês, tá? Bom, com isso, eu desejo a todos um ótimo evento aqui, agradeço já aqui os nossos palestrantes, né, que estão participando, e que a gente tenha aí um grande evento. Obrigado a todos, e vamos lá. Lucas, é com você. Obrigado, Zeca. Bom, vamos começar. Acho que antes da gente começar a nossa conversa, eu queria chamar a Camila Guimarães, ela é da Opsi Bloom, vai dar para a gente um
um overview técnico, uma introdução ao tema, qual a importância. Ela tem trabalhado bastante com isso em várias clientes e empresas, né? Contar para a gente como é que está esse cenário, por que é importante olhar a governança e o que a gente pode fazer para seguir em frente de forma segura e ética, né? Vamos lá, Camila, bem-vinda. Olá, Lucas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com a rede de inovação da Ambima para falar desse tema tão quente. Eu vi o pessoal falando aqui nos comentários, que é governança e inteligência artificial. Para a gente partir do mesmo ponto, eu quero só fazer um brevíssimo retrospecto, que quando a gente olha na jornada de evolução da inteligência artificial, a gente tem alguns marcos temporais bastante significativos. Esse nome, inclusive, ele é de 1958, então a gente não está falando de uma coisa propriamente nova. Qual foi a virada de chave que nos trouxe, inclusive, para esse encontro, né? O que acelerou esse processo? Sem dúvida alguma, foi o lançamento do ChatGPT lá em novembro de 2022, que inaugurou essa jornada de modelos de LLM e o que a gente tem visto hoje, que todas as empresas de tecnologia criaram seus próprios modelos de IA. Para quem é do mercado financeiro e de capitais, inteligência artificial não é um tema novo, né? Vocês fazem modelo desde que o banco é banco. E então a gente começa. Eu escuto aqui no escritório algumas perguntas, Camila, o que mudou? Qual regra do jogo que mudou agora que eu tô me preocupando mais com isso? E aí é nesse pontapé que eu quero iniciar a nossa conversa. Com essa amplificação dessa IA generativa que a gente conhece hoje, a gente teve uma democratização da inteligência artificial. O que isso quer dizer? Antes, a inteligência artificial estava muito restrita aos times de desenvolvimento técnico, TI, analytics, empresas propriamente de tecnologia e de inovação. Com essa jornada, né, eu só acesso uma URL, eu faço um cadastro muito simples e eu já tenho uma interação com o modelo de IA, a regra do jogo começou a ficar diferente, porque eu tiro da mão apenas daqueles especialistas, a inteligência artificial, e dou a possibilidade que qualquer pessoa com acesso à internet e um dispositivo consiga ter acesso à tecnologia. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, falando comigo. Obrigada. Já fechei. Obrigada, Lucas. Então, essa democratização, ela abre uma jornada, uma porta de possibilidades, né, de um mundo de inovação e possibilidades, um modelo de inovação muito mais dinâmico, mas também traz desafios para a gente lidar. Será que a gente está preparado para lidar com todas essas nuances? A gente conhece os riscos inerentes à inteligência artificial? Eu já antecipo a resposta que não. A gente não sabe todos os riscos que o uso massivo da IA, o desenvolvimento da IA vai trazer. A gente tem alguns muito claros, mas outros, daqui 2 anos, se a gente voltar aqui nesse evento e for conversar, a gente vai falar, lá em 2025, a gente falou que a gente não tinha todos os riscos mapeados, e olha agora o que a gente descobriu. Então, tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, e a gente precisa estabelecer alguns guarda-reios. Quais são as regras do jogo? Quando a gente pensa nessa jornada de utilização de inteligência artificial dentro do nosso negócio, a gente precisa estabelecer quais são as regras, as responsabilidades que a gente vai querer adotar. Já antecipo também uma fala, né? Não quero ser portadora do apocalipse aqui com más notícias, mas a gente precisa saber que quando a gente usa a inteligência artificial, a gente está assumindo uma parcela de risco. Assumir risco não é um problema, desde que a gente saiba de quais riscos a gente está falando e eu adote medidas para tentar minimizá-los, para tentar mitigá-los. O nosso bate-papo ele vai ao redor desse tema, e aí vai ser muito importante também escutá-los, porque é uma jornada de aprendizado contínuo. A gente vê que esse tema é os mesmos debates que a gente está tendo aqui no Brasil, a gente acompanha eventos internacionais, são os mesmos dilemas, são as mesmas questões. Então, estar antenado, estar participando de um encontro como esse, nos torna bem preparados e com mais bagagem para a gente tomar decisões estratégicas em relação à tomada de decisão em governança de IA. Eu quero pegar uma frase que o Zeca falou, que ela é muito verdadeira. Quando ele fala de colocar o ser humano no centro, acho que uma das grandes vertentes de governança, a governança não é propriamente sobre tecnologia, ela é sobre responsabilidade. E tem muito trabalho humano na inteligência artificial. Então, a tomada de decisão, as gestões que vão ser feitas, como a gente vai incorporar isso, são decisões tomadas por pessoas.
Então, o que a gente vai ter que entender é quais são os limites dessas decisões, quais são os riscos que estamos dispostos a adotar. E aí, o Zeca também já pincelou que lá nos próximos encontros aqui da Rede Ambima de Inovação, a gente vai ter de regulação. A gente vai falar qual é esse movimento que o Brasil quer regular a IA. Hoje, esse tema não entra aqui. Então, a governança ela não é uma exigência legal hoje, mas é uma exigência para a sobrevivência do negócio. Por quê? Se eu não lido com os riscos que são associados ao desenvolvimento e uso desenfreado da inteligência artificial, eu não estou metrificando quais são os próximos passos da minha organização e quais riscos podem, de repente, me comprometer, seja do campo de vista de segurança, seja do ponto de vista de reputação. Então, também é um passo a passo para a gente trazer aqui esse panorama e na visão, né, de advogada, embora a gente não tenha ainda um marco legal da IA no Brasil, a gente tem outras regras que se aplicam, inclusive regras corporativas. Então, vou dar só um spoiler do que a gente vai pensar em governança. Quando perguntam assim, Camila, eu posso deixar os colaboradores colocarem tais informações no sistema de IA? Essa pergunta ela é respondida talvez pela norma que você já tem de classificação da informação. Como que a empresa decidiu que essas informações vão ser tomadas? E aí é uma tomada de decisão de entender se essas regras serão replicadas no mundo da inteligência artificial ou se vocês vão querer criar novas regras. Os problemas, eles são novos, mas alguns bastante conhecidos, e a gente tem que lidar com eles de uma forma mais prática para otimizar. Se eu coloco muitas barreiras, eu não vou ter a eficiência que eu quero. Então, conhecer do que se trata a tecnologia também traz mais confiabilidade e os benefícios são muito maiores, e é isso que a gente vai debater aqui ao longo da manhã com vocês. Muito legal, Camila. Muito obrigado pela excelente apresentação, introdução, né? A gente ainda vai falar bastante disso. Eu queria chamar agora os nossos painelistas. A primeira dela é a Juliane Paulista, do Banco do Brasil. Queria pedir para você se apresentar, Juliane, e falar um pouquinho para a gente também, já para você, o que significa na prática fazer uma governança de IA. Como que é isso na sua prática aí dentro do banco? Olá, pessoal, né? Primeiramente, um bom dia a todos, mais uma vez aí, a todo o time da Ambima. Obrigado pelo convite. Parabéns, né, por organizar esse evento para falar sobre um tema tão importante, né, que é a governança. Camila nos deu aí um panorama estratégico, né, muito bacana, sobre o porquê que a gente precisa falar tanto sobre esse tema, né, quando a gente fala sobre inteligência artificial. E eu acho que essa iniciativa, né, de reunir todo mundo para falar sobre isso aqui é muito bacana. Então, parabenizo aí essa agenda, né, e todo esse contexto, né, que vocês estão produzindo aí nesse debate, nesse compartilhamento de conhecimento. Eu estou aqui no banco, né, e no mercado financeiro aí tem mais de 20 anos, né, mais de 25, na verdade, trabalhando com IA e hoje executiva aqui, né, da unidade de inteligência artificial e analítica do Banco do Brasil. Estou aqui como responsável, né, por esses temas de governança da IA, governança de dados, cultura, estratégia. Então, são temas muito importantes quando a gente pensa em escalar a IA com responsabilidade, né? E aí, respondendo a pergunta, né, Lucas, assim, o que é uma IA e por que é tão importante fazer, né, a governança da IA? Eu costumo dizer de uma forma bem simples, né, uma IA que quando a gente pensa em governança, né, da IA, é pensar numa IA que seja boa, né? Boa para quem? Boa para a empresa, boa para a sociedade, boa para os clientes que consomem, né? Quando a gente está falando aqui, né, de uma empresa que está utilizando isso no relacionamento, né, na gestão ali dos seus produtos, enfim, ela é boa para os clientes, ela é boa para os acionistas, boa para a empresa, boa para a sociedade. E como é que a gente faz, né? Como é que a gente chega nesse ponto? A gente acompanhou aí nos últimos dias, né, a morte do nosso Papa, né, Francisco, e foi muito interessante, porque em dezembro de 23 ele fez uma carta aberta, né, falando sobre inteligência artificial, e nessa carta, que eu convido todos depois lá a lerem, é muito importante, assim, né, do ponto de vista de um líder tão estratégico, né, falar sobre esse tema, ele coloca que a IA era como uma galáxia distante, né, em que a gente não sabe muito bem
como é que ela é, né? O que acontece lá neste planeta ou nesta galáxia chamada IA, né? E por isso é tão importante isso que a Camila nos trouxe, né? São riscos que a gente não tem nem conhecimento prévio, a gente sabe de alguns deles, de antemão, né? Mas não sabemos todo, e por isso é tão importante fazer uma governança. De fato, né, quando a gente pensa em IA tradicional, a gente aqui no banco usa isso já há mais de 10 anos, né, desde 2013, né, que nós começamos a desenvolver modelos, quando a gente estava pensando lá atrás no Big Data, estruturando, né, os primeiros modelos ali, né, de utilização intensiva de dados, já com o uso de IA para manipular e trazer insights ali, né, sobre esses dados, e isso só evoluiu nos últimos anos, e claro, né, com a IA generativa a gente ganha muitas possibilidades, né, de utilizar esses dados para gerar novos tipos de insights, para automatizar processos, para trazer mais eficiência, mais inteligência no relacionamento com o cliente. Mas, ao mesmo tempo, há muito mais riscos, né, associados. Então, eu diria que uma governança que é boa, e por que é tão importante a gente ter uma governança? Porque ela vai estabelecer as políticas, vai estabelecer as diretrizes, vai estabelecer as responsabilidades, né, de quem desenvolve, de quem usa, de quem aplica, isso é muito importante, né? Limitar esses papéis, saber quem é responsável por isso. Como a Camila bem trouxe, o que mudou, né? A principal mudança na regra do jogo da IA generativa é que ela passou a estar, né, fora, né, não necessariamente só dentro dos ambientes de tecnologia, nos laboratórios das grandes empresas, né, na mão dos técnicos que desenvolvem e conhecem profundamente. Ela está na mão do público geral, né, e não só em aplicações corporativas que estão ali embarcadas nas soluções da empresa, mas ela está lá no dispositivo do funcionário, né, do que está atendendo um cliente que às vezes pode usar até, né, um dispositivo desse para vazar dados, né, porque a gente não tem controle sobre tudo isso. Então, isso é muito importante que dentro dessas políticas de governança, a gente também estabeleça, né, isso de forma clara. Um outro ponto que eu gosto de trazer é que, em especial, né, na IA generativa, ela é muito mais sobre a pergunta do que sobre a resposta. E o que isso significa, né? Significa que a gente, como empresa, né, e nós precisamos pensar o uso estratégico da IA. A IA ela vai ser boa, né, na medida que ela de fato resolver e endereçar problemas da empresa, problemas no relacionamento com o cliente, né? A gente tem uma tecnologia que sim é muito boa e ajuda em muitas questões, mas como que isso se conecta, né, ao objetivo do negócio? Como é que isso se conecta ao propósito da empresa? Como é que isso se conecta à estratégia, né? Então isso é muito importante porque senão a gente vai estar usando uma tecnologia para resolver, né, problemas que a gente nem tem, por exemplo, né? Então, como é que eu vou fazer uma análise, né, ou pensar nos tipos de pergunta ou nos tipos de problemas que de fato aquela tecnologia vai ser boa? Porque às vezes a gente pode chegar à conclusão de que uma planilha Excel resolve aquele problema, né? Ou um painel de BI, ou às vezes uma simples ferramenta ali que nem tem IA embarcada pode resolver aquele problema. Ou seja, a IA ela não é resposta para tudo, né? Mas ela pode sim ser a resposta para muitas questões importantes e trazendo eficiência, trazendo ganhos operacionais, trazendo uma melhoria da experiência do cliente, do funcionário. Mas ela é muito importante que ela se conecte, né, à estratégia do negócio e aos principais problemas ali que a empresa busca endereçar. Então, a governança também tem a ver com isso, né? Tem a ver com fazer essa conexão entre aquilo que é um problema do negócio e entre a solução prática lá na ponta, né? Gerando valor a todos dentro dessa cadeia, né? Trazendo resultados de fato sustentáveis e mitigando os principais riscos envolvidos, né? Legal, muito obrigado, Juliane. Vamos aprofundar nisso daqui a pouquinho. Antes eu quero chamar o Paulo Rusa do Banco Carrefour para falar um pouquinho também, se apresentar, e vou deixar uma perguntinha para você também, que eu queria saber, na sua visão, qual é o maior risco de usar IA sem uma governança bem estruturada? Bom dia. Bom, me escutam bem? Sim, sim. Então tá bom. Minha conexão tá meio complicada aqui. Mas primeiro agradecer o convite. Segundo, agradecer as meninas que falaram antes pela masterclass que a gente já ganhou aqui nesses primeiros 25 minutos de conversa, uma aula. É muito bom tudo que elas falaram. Fica até difícil falar depois, né? Mas acho importante a gente reforçar alguns pontos que, por exemplo, a Juliane trouxe, que são importantíssimos. Quando a gente fala de IA, modelo em geral, né, inteligência artificial em geral,
que agora a gente tem visto uma tendência de mercado de chamar de IA tradicional. É uma disciplina que tem mais de 50 anos, quase 70 anos. Né? Não é novo, já, a maioria das empresas já utiliza, a maioria das pessoas já utiliza, isso está embarcado, a gente já tem uma governança estabelecida, ou pelo menos deveria ter uma governança estabelecida dos nossos modelos, de como a gente explica esses modelos, então tem ou deveria ter pouca novidade nesse tema quando a gente fala de utilização de modelos mais tradicionais de inteligência artificial. Talvez ali alguma complexidade quando a gente fala na utilização de machine learning, deep learning e outras técnicas um pouco mais avançadas que trazem algum nível de complexidade para a gente falar de governança. Mas agora o que vem, né, o que traz essa nova onda de inteligência artificial é o hype do momento, que é a inteligência artificial generativa, que traz um tempero diferente. Né? Eu tenho uma inteligência artificial que gera um conteúdo, né? Por isso o AI generativa, ela constrói uma resposta partindo de um modelo, mas que não é uma resposta igual. Se eu fizer a mesma pergunta todas as vezes para a IA, ela vai me dar sempre respostas diferentes. Ela gera a partir de um contexto treinado. Então, quando a gente fala em governança de AI generativa, você tem alguns cuidados a mais. Né? Então, quais guardrails eu vou colocar nesse treinamento para evitar respostas inadequadas ou respostas que eu não quero, acesso a materiais que não deveriam ser acessados para ser respondido, quais materiais eu treino. Então, vai muito além, né, de uma governança clássica de IA e de uma explicabilidade clássica de IA. A gente vai ter que transcender isso, entender muito de como eu quero treinar, em que ambiente eu vou treinar essa inteligência artificial, com quais materiais eu vou treinar esse modelo, esse LLM, enfim, como eu vou utilizar isso, qual é a permissão, a utilização, quem vai utilizar. Então, assim, partir, obviamente, de uma classificação prévia de dados que já se tem, mas aqui no Carrefour a gente tem discutido muito esta governança e como construir esta governança. Não é uma disciplina solitária, né? Não, pelo menos por aqui a gente não entende que uma área só é a dona desse tema, ou que uma área só deveria olhar e construir sozinha a governança dessa inteligência artificial. Aqui a gente trata isso num colegiado que tem desde a minha estrutura de dados, a estrutura de cibersegurança, a estrutura de privacidade, estrutura de compliance, de riscos corporativos, todas olhando de maneira colegiada para esse assunto e tentando aí em conjunto construir as melhores práticas, as melhores políticas, para que sim a gente consiga extrair o máximo de valor, mas sem colocar em nenhum tipo de risco não controlado, né? Porque, como a gente já disse aqui, não tem como utilizar uma IA sem risco, zero risco. Então, como a gente controla ou mitiga ou minimamente conhece esses riscos e toma os riscos que a gente entende que são os mais adequados para a nossa companhia. Mas, enfim, então tem muitas nuances quando a gente fala da construção de governança para a inteligência artificial, assim. Eu brinco que não tem uma receita de bolo, não adianta jogar no chat GPT e perguntar como construir uma governança de IA para minha empresa, provavelmente ele não vai te dar uma resposta satisfatória, e esse tipo de troca aqui é muito rica, porque pelo menos a gente consegue ter um norte para as empresas aqui de um pouco do que o mercado está olhando, do que cada um já sofreu ou deixou de sofrer com esse tema, e a gente conseguir construir juntos e avançar de maneira coletiva nessa disciplina que é tão importante. Muito legal. Paulo, você esqueceu de se apresentar. O que você faz aí no Carrefour? Um detalhe. Rusa, né? Poucas pessoas me chamam de Paulo, tem um ou dois aqui que talvez me conheçam como Paulo, a maioria me chama de Rusa. Eu cuido da estrutura de dados do Banco Carrefour, então toda a parte de arquitetura, engenharia, governança e privacidade de dados aqui no banco fica hoje na minha estrutura. E a parte de AI. Legal, Rusa. Não vou falar mais Paulo, pode deixar. Bom, vou trazer de volta aqui a Juliana e a Camila, a gente vai começar um papo aqui.
E eu acho que a gente queria começar com os primeiros passos, assim, quais são esses desafios. Quando a gente vai falar de governança, comecei a usar IA na minha instituição. Por onde eu começo a montar essa governança? Onde eu começo a cercar ali para a gente ter essa segurança? Que tipo de IA merece mais atenção? Quais áreas têm que ser envolvidas? Como é que a gente começa a dar esse passo para garantir essa segurança no uso da tecnologia? Vou puxar a fila aqui, e pegando uma fala da própria Juliane, né? Acho que o ponto inicial, eu diria que é o que a gente espera dessa IA no nosso negócio. Porque, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, e a gente vai descobrir no caminho quais serão as nossas estratégias de negócio. Isso é incompatível com governança. Eu preciso saber minimamente com o que eu estou lidando. Então, qual o problema de negócio eu espero que a inteligência artificial me ajude a resolver? Esse, Lucas, eu diria que é o primeiro passo, a primeira decisão de negócio e estratégica a ser tomada, porque a partir dessa decisão é que as outras serão melhor orientadas, porque se eu não tenho a mínima expectativa ou a mínima noção de qual resultado prático eu quero lá na frente, se eu quero minimizar um tempo de atendimento, se eu quero insights mais personalizados, mas se eu não sei o que é isso e uso aquele jargão assim que serve para qualquer coisa, eu quero otimizar os meus processos. Né? É uma resposta que vale para tudo. Otimizar os seus processos exatamente como? A gente precisa destrinchar um pouco mais e entender com objetividade o que se espera. Eu diria que essa seria, assim, dia D1. É a primeira decisão a ser tomada. Qual a estratégia de dados, né? E aí, entrando um pouco nessa área do que o Rusa faz, né? Dentro dessa arquitetura, o que a gente consegue fazer com o que a gente tem? Tem uma questão, daí vocês me corrijam, que são técnicos, Rusa, mas de disponibilidade de dados. O que eu tenho aqui dentro de casa que faz sentido? Porque, às vezes, o problema de negócio não está conectado com o que você consegue, em termos de infraestrutura, dar de resposta. Então, em termos práticos, Lucas, se o pessoal que está ouvindo a gente puder sair com essa ideia, eu acho que a gente já ganha eficiência. Qual é o objetivo? O que você espera resolver? Que problema que vai resolver? Qual é o propósito? Legal. E vocês querem complementar, gente? Eu acho. Vai lá, Juliana, por favor. Né, assim, além disso, né, acho que começar por isso é excelente. Eu diria também, assim, que eu comentei até um pouquinho sobre isso ali na minha fala, né, definir as principais políticas, diretrizes, os papéis e responsabilidades também é muito importante, independente do tamanho da empresa, sabe, eu acho que esse é um ponto de partida muito legal, porque a quem vai desenvolver, quem vai usar, é a área de negócio, vai passar por uma governança, né, alguém vai olhar, vai aprovar aquele caso de uso para ele entrar em operação, né, vamos usar que tipo de ferramenta, então, assim, parecem que são questões operacionais, mas são questões muito estratégicas. E, além disso, eu colocaria, assim, a gente tem algumas possibilidades de uso, né? Se a gente for dividir em 3 grandes pilares aqui, né? A gente tem, primeiro, as possibilidades de uso em eficiência operacional, né? Que a gente está falando um pouco do que a Camila trouxe, né? Eu vou melhorar um processo interno, vou automatizar alguma esteira operacional, né? Vou trazer mais uma experiência melhor para os colaboradores, né? Daquela empresa. E aí, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Porque a gente sabe que principalmente nas questões de compliance, back-office, né? Falando em banco, a gente tem muitas questões operacionais que podem ser beneficiadas com o uso da IA generativa, né? Depois a gente vai para um outro bloco que são novos negócios, né? Que tipo de novas oportunidades a gente pode explorar com o uso da IA generativa? Então eu posso, a partir de um cruzamento de dados aqui, trazer uma experiência mais personalizada, né? A gente tem falado muito de hiperpersonalização, né, para o cliente no contexto de investimento, no contexto de oferta de produtos, isso, né, é muito relevante. Então, como é que a gente pode criar novos produtos, novas experiências, né? Pensando em novas possibilidades. E um terceiro bloco é pensar na experiência do cliente propriamente dita, né? Então, tem muitas empresas que já estão utilizando, seja no chat para responder demandas, né, de clientes, seja para abrir uma reclamação, né, para tratar lá, né, uma demanda do cliente. Então, assim, todas essas questões voltadas à experiência do cliente. E aí, pensando numa abordagem baseada em risco, né, que a gente está falando aqui sobre risco, o que seria, né, do meu ponto de vista aqui, a gente começar por aquilo que traz um menor risco. Né? Então, estamos aqui começando a aprender, começando a explorar um pouco mais essas soluções. Por onde eu vou começar? Por aquilo que eu tenho um risco um pouco menor.
vamos aprendendo, vamos fazendo, né, casos de uso, vamos ganhando experiência e a partir disso a gente vai expandindo. Então, a maior parte das empresas, no nosso caso aqui não é diferente aqui no banco, tem começado por aquilo que traz eficiência operacional, então, ou seja, nos processos internos, onde a gente tem um risco muito mais mitigado, que a gente está falando, né, de questões ali que vão ficar dentro da empresa, e que a gente tem um ambiente ali mais seguro para errar, para inovar, para ir acertando. Então, se for também, né, começar, eu diria que iniciar por isso também traz ali experiência, já vai trazer alguma maturidade à medida que isso aí possa ser, né, escalado para outros casos de uso com mais risco. Usa? Boa. Eu fiquei só com a carninha do pescoço, ficou só um pouquinho, mas tá bom, tá muito bom. Cara, eu acho, primeiro, que tem uma característica muito importante para a gente falar de GenAI, principalmente quando a gente olha de 2 anos para trás, que ela é uma tecnologia que ganha força do cliente para a empresa e não o contrário, né? Quando o GPT libera o chat GPT para o uso do público em geral e não das empresas, todo mundo começa a acessar. O tema ele ganha um calor nos últimos 2 anos gigantesco porque as pessoas usam isso na rua. Hoje você tem desde pessoas de mais idade, pessoas mais novas, todo mundo conectado, qualquer pessoa já tem o costume de ir lá e perguntar alguma coisa do seu dia a dia para o GPT. Então, ele populariza a inteligência artificial de uma maneira que a gente não via antes, né? Era um tema que realmente ficava ali mais restrito a um grupinho de cientistas de dados, a pessoas mais técnicas, a estatísticos, matemáticos. E agora não, agora a minha avó faz a novena dela lá com a inteligência artificial, com o ChatGPT, com o Gemini, etc. Né? E aí isso ganha força, traz um movimento muito curioso de mercado que eu não sei se a Juliana e a Camila viram ou passaram por isso, espero que não, mas eu infelizmente passei. Eu brinco que é o clubinho dos CEOs. Teve em algum momento em que a gente tinha a solução com muito mais força do que o problema. Eu era cobrado quase que diariamente para o banco tal já está fazendo alguma coisa com IA generativa. Por que a gente ainda não fez nada? A gente está ficando para trás. Porque eu ainda não tenho nenhum problema claro, que foi o que a Camila colocou, e que para mim é um primeiro passo importantíssimo. Eu não tenho um problema claro que faça sentido hoje, na minha arquitetura, resolver com inteligência artificial generativa, né? Eu até falei num evento no passado, não resolva com GenAI um problema que deveria ser resolvido com um chatbot, né? Um chatbot para uma série de coisas, uma árvore de decisão, é infinitamente mais barato e mais assertivo para alguns temas e para algumas soluções que você deveria fazer na sua empresa. E deixe para a GenAI o que deveria realmente ser feito por uma IA generativa. Então, definir esse problema, vencer essa barreira de querer usar só porque é um hype, né? Só porque é um assunto mais falado do momento, de fato. Pois, cara, não é uma disciplina simples, é o que a gente já vem falando aqui. São uma série de fatores que você deveria avaliar antes de tomar a decisão de no que usar e como usar, né? Para daí sim lançar algum programa, seja de eficiência, de produto, do que quer que seja, de AI generativa, para poder construir os seus guarda-reios e lançar de fato, e utilizar de fato, se aproveitar dessa tecnologia. Então, para quem está nessa jornada de quero começar a utilizar aqui, eu acho que a gente deveria voltar para o básico, a gente sempre fala, né? Qual é o problema que você quer resolver e não qual a solução, né? Ame o problema e não a solução. Então, tenha claro o que você quer utilizar, estude bem a tecnologia para entender que tipo de problema ela pode te ajudar a resolver. E a Camila trouxe um ponto que para mim é, óbvio, aí vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é extremamente relevante, que assim, a inteligência artificial generativa, ela é uma ferramenta de uma escala poderosíssima. Então, qualquer coisa que eu colocar lá vai ganhar uma velocidade, uma atração e uma capacidade de processamento gigantesca. O que isso significa? Significa se meu dado estiver ruim, mal estruturado, mal curado, com uma qualidade baixa, mal organizado, com uma descrição semântica pouco clara do que aquele dado significa e de como ele deveria ser utilizado, aí a generativa vai escalar exatamente isso, né? Então,
se o meu insumo é ruim, se a minha laranja estiver podre, a minha laranjada vai azedar. Só que com a IA generativa, a gente, em vez de fazer 2 copos, vai fazer algumas toneladas de suco de laranja ruins. Então, é este cuidado, né? Garantir que você tem um problema que realmente deveria ser resolvido com o uso de uma GenAI e garantir que você tenha os dados necessários para treinar esse modelo com a informação correta para poder coletar um resultado satisfatório. Muito legal. Gente, tem uma pergunta que é mais uma provocação. Que a gente costuma pensar que governança de IA é um sinônimo de controle rígido, né? Muitas vezes começa com aquela política super fechada, que a gente não pode fazer muita coisa, e às vezes tem esse paradoxo, assim, né? Ah, beleza, a política está tão fechada que a gente não consegue nem inovar, usar direito a tecnologia, não consegue escalar isso. Como que vocês veem isso? Como é que isso é feito? Assim, tem uma forma de dar essa autonomia com segurança para a gente conseguir olhar dentro da empresa? Tem como fazer esse equilíbrio? Como é que vocês têm na experiência de vocês visto isso? Quer começar aí, Paulo? Rusa. Só para não ficar por último dessa vez. Boa. Obrigado pela gentileza. Assim, você tem desde de soluções de fato de política, de como escrever e do que permitir, até construções mais arquiteturais. Eu vou trazer um pouco do exemplo aqui do Banco Carrefour. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos um modelo baseado no Gemini do Google, numa arquitetura interna do banco, né? Então é uma LLM treinada para ser um assistente pessoal, me ajuda aqui a traduzir alguma coisa, a escrever um e-mail, a otimizar uma apresentação de PowerPoint, uma planilha, um gráfico, qualquer coisa nesse sentido, e ela roda local na minha máquina. Então eu não compartilho as informações que eu uso nessa IA para fazer as minhas perguntas, eu não compartilho com o resto do banco ou numa rede externa. Isso um servidor, né, uma máquina que fica dentro do ambiente, dentro da arquitetura, seguindo todas as regras de SI e de infraestrutura aqui do banco. E todo arquivo que eu subo nesta máquina, ele só fica disponível local para eu, usuário, poder utilizar. Então, isso já me dá toda a liberdade, assim, qualquer documento, material, dashboard, informação, painel, que eu, Paulo Rusa, dentro dos meus acessos permitidos dentro do banco, tenho acesso, eu posso utilizar para treinar, para fazer perguntas, para criar ideias, etc, aqui dentro do ambiente. Isso já me permite, né, um nível de inovação muito grande. E quando tem algum documento, alguma coisa que a gente entende que é importante, aí vou dar um exemplo que facilita demais a vida, eu imagino que mais ninguém tenha esse tipo de problema, o guia de pedido de acessos de tecnologia. Putz, preciso de acesso ao sistema tal. Fala com fulano que te manda para o ciclano. São 5 mensagens até você descobrir em que sistema ou para quem que você precisa pedir acesso. A gente pegou esse material de uso coletivo, jogou na LLM e treinou ela. Então agora eu consigo vir aqui no meu assistente e perguntar, preciso de acesso para a ferramenta de BI. E ela vai falar, acesso para a ferramenta de BI. Você vai aqui no ferramenta de TI, vai pedir neste caminho, este acesso, daí você tem que mandar um e-mail para tal pessoa para configurar a ferramenta, instalar e configurar a ferramenta na tua máquina uma vez o seu acesso aprovado. Isso já facilita demais a vida e esse é o tipo de informação que eu posso compartilhar com o banco inteiro, que eu não tenho um risco. O que eu não vou colocar lá, obviamente, é uma informação estratégica de um documento que eu preparei para o Comex. Então, hoje a gente tem essa esteira. Eu posso treinar no meu ambiente físico aqui, local, tudo que eu tenho acesso, tudo que eu quero compartilhar com o banco todo passa por um comitê que hoje é um colegiado que é formado aqui pela minha estrutura, junto com SI, compliance, riscos, privacidade, etc, etc. Esse colegiado vai olhar e falar, isso aqui pode ser compartilhado com o banco todo, utilizar para treinar o modelo, isso aqui não pode ser compartilhado com o banco todo, este cara eu não vou subir, isso realmente você vai ficar restrito ao seu uso local. A gente adotou essa medida aqui para poder não tirar a liberdade dos times de criação e de desenvolver os seus próprios agentes e os seus próprios bots e de se divertir de fato com essa tecnologia.
Isso é super importante, a gente achar esse equilíbrio, né, Rosa, assim, entre a inovação e o risco, porque se a gente tiver aqui com essa postura de não pode ou vou travar tudo, a gente não avança, né? E a gente só vai avançar não só como empresa, mas acho que até como sociedade, né, como país, quando a gente de fato, né, souber todas as possibilidades, né, que a tecnologia traz. Então é muito importante a gente achar este melhor equilíbrio. E aí eu acho que a governança ela tem um papel muito estratégico nisso, né? Aqui no banco, por exemplo, a gente tem uma esteira. Quando vai colocar, a gente tem mais de 600 modelos hoje, aplicações de IA em operação dentro do banco. Só que isso passa por uma avaliação, como o Rusa colocou, né? Isso a gente não é a área de negócio lá que sozinha, né? Vai lá e coloca aquilo. Então isso é feito, isso passa por uma governança, né? Então a gente tem primeiro uma validação das questões de privacidade dos dados, né? Privacidade, segurança dos dados, que é super importante, né? A LGPD, como é que está sendo respeitado todas as questões ali de segurança. E segundo, uma validação independente também dos modelos, né? Que é super importante pelo compliance. Então, como é que as técnicas estão sendo utilizadas da melhor forma possível, que tipo de dado, né? A qualidade desse dado, tudo que a gente tem envolvido ali da parte mais técnica, né? Relacionada ao modelo, mas também em relação ao uso né, dos aspectos éticos e tudo mais. E um ponto que é super relevante nesse contexto da IA é o monitoramento. Então, a gente não tem muito controle, né, a gente tem um controle sobre o input que a gente está colocando ali, né, o Rusa abordou muito bem, né, que tipo de arquitetura eu vou definir, quais os dados que eu vou alimentar, né, a este modelo, sejam dados estruturados, não estruturados, seja a IA tradicional, seja a IA generativa, né, o que ela está buscando para trazer informação, mas a gente não tem muito controle sobre esse output. Por quê? Porque a IA é exatamente isso, né? A gente tem essa autonomia ali do modelo, né? Trazendo os insights, enfim. Então a gente tem que monitorar essa saída do modelo, né? Então a gente faz isso como? A gente tem inúmeras ferramentas, né? E tem um conceito que é super importante quando a gente fala de IA generativa, que é o Human in the Loop, né? Que é você colocar o humano dentro desse processo para fazer uma curadoria, em especial quando a gente está falando da IA generativa, quando a gente fala sobre utilizar isso de uma forma massiva para falar com o cliente, quais são os tipos de saída que a gente vai, né, monitorar. Então, são vários casos aí que vocês já devem ter ouvido falar sobre empresas que começaram a usar isso e tiveram algum problema. Por quê? Porque, de repente, esse chat trouxe uma resposta ali para o cliente que não era a resposta correta, esse cliente usa isso, vai lá, né, se sente lesado, né, pode entrar na justiça, pode ter algum tipo de benefício, ou as respostas podem ter algum tipo de viés discriminatório, que é um outro aspecto super relevante quando a gente fala de IA generativa. Então, esse monitoramento, né, e o humano ali também fazendo essa curadoria é muito importante, né, para a gente conseguir fazer isso, escalar isso com responsabilidade. Então, precisamos sim achar esse equilíbrio, não podemos ficar parado. A governança ela tem que ser adaptativa, né? Então, tem casos que têm mais risco, casos que têm menos risco, a gente tem que achar essa medida de controle, de monitoramento, para poder garantir que isso seja feito com responsabilidade e traga resultados. Ô Camila, eu queria ver com uma pergunta para você nesse sentido, assim, a gente viu que eles falaram que tem os processos, eles são longos, envolvem muitas áreas, coisas gigantes, mas boa parte do público da Ambima são gestoras, são empresas pequenas, muito menores, tem pouca gente ali, eles terceirizam muita coisa. Nesses casos, como é que você acha que como essa governança é adaptada? Como é que ela entra ali dentro, nesse caso de uso que é muito descentralizado, as coisas são mais terceirizadas, tem pouca gente na hierarquia ali também para montar comitê, aprovar as coisas. Como é que isso funciona nesse tipo de instituição um pouquinho menor? Lucas, é uma ótima pergunta e o tema é multidisciplinar, né? Então a gente vai ter que entender ali quem que vai tomar a frente. Então eu vou pensar que numa instituição bem pequena, eu vou contar com um jurídico que talvez acumule as funções de compliance, de PO, privacidade, etc., e alguém técnico da área de tecnologia, que pode ser dados, inovação. Essas duas pessoas, esses dois papéis juntos, Lucas, já dão um pontapé inicial bastante interessante, porque aí a gente junta as duas expertises. A porta de entrada para instituições menores, né, não tão grandes quanto Banco do Brasil, quanto Carrefour, seria a gente pensar em diretrizes de uso, do's and don'ts, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E é um material vivo, como a Juliane falou. A gente vai, eu acho que a sugestão para fazer essa governança funcionar, Lucas, seria um bate-papo como a gente está fazendo agora. Precisa haver uma troca de experiências entre as pessoas e a gente precisa deixar claro as regras do jogo. Então, por exemplo, se o Rusa compartilhou conosco que lá eles estão utilizando
utilizando o modelo do Gemini. Esse é o modelo homologado. O que isso quer dizer? ChatGPT não é homologado. Midjourney não é homologado. É esse que é para utilizar. Isso já é uma regra clara do jogo. Eu posso então criar com o meu e-mail @gmail e colocar dados da instituição? Não. É para ele ficar nesse ambiente fechado. Isso já estou falando alguns dons aí para o pessoal ir anotando. Eu não posso criar uma conta, eu não posso usar os dados corporativos para criar algo pessoal. E o contrário também é verdadeiro. Eu não posso utilizar a ferramenta disponibilizada pela instituição para minhas questões pessoais. Então, aqui a gente já começa com uma jornada. Aí a gente vai entender quais são. Eu comentei isso lá no começo. Qual é a regra que a gente já tem sobre a utilização dos documentos? Eu posso colocar as minhas políticas, posso colocar os dados dos meus clientes em um ambiente externo? Eu já li os termos de uso, o contrato com essa ferramenta. Eles estão falando que eles vão utilizar os meus dados para retreino. Eu tenho como impedir que isso aconteça? USA conseguiu fazer a governança disso localmente, mas uma instituição menor, que talvez, e aí é uma discussão que a gente tem visto bastante, os termos de uso dessas grandes empresas estão postos. É muito difícil a gente conseguir alterar. Quem eu estou vendo aqui no escritório conseguir alterar, adaptar um contrato desse? Empresas de grandíssimo porte, que o contrato é muito relevante para a conta, sei lá, da OpenAI, que eles têm alguma flexibilização. Senão, a gente tem que lidar com as configurações que ele tem lá. E ele dá alguma habilidade. Então, essa também, Lucas, é uma dica para quem é um pouco menor. Então, fazer a regrinha de quais são, até analisar entre esses grandes modelos, né? A OpenAI, o Claude, Gemini, Copilot, qual que melhor atende? Porque, assim, a gente sempre vai estar lidando com um modelo desatualizado. Tem uma ânsia também, agora saiu o outro, eu preciso do outro. Eu brinco aqui no escritório, eu falo, gente, a gente é um escritório de advocacia, a gente não é a NASA. Será que eu preciso do último modelo? E aí começa a ter uma redundância, porque uma área quer usar o ChatGPT, a outra área quer usar o Gemini, e por quê? Todas não respondem um mesmo problema, então evitar a redundância, centralizar as informações e falar, olha, quando você tiver dúvida em relação à utilização, qual é o canal? Você tem que trazer para os seus colaboradores uma possibilidade de suporte, porque é uma jornada de aprendizado. Então, para quem é pequeno, fazer roda de conversa, compartilhamento de casos de uso que deu muito certo e que deu muito errado, e é uma jornada de capacitação. Recentemente foi lançado lá na União Europeia, porque lá eles já têm lei, um documento em que as empresas voluntariamente compartilharam quais atividades de letramento de IA estavam funcionando. Por quê? Letramento de IA é uma obrigação legal lá na Europa, não é uma boa prática. E aí eu lendo aquilo, eu fiquei muito satisfeita, porque é o que a gente já conhece. A gente vai falar de treinamento, a gente vai falar de capacitação, a gente vai falar de explicar o que é inteligência artificial. IA não é sinônimo de IA generativa, passa por esse beabá, passa por uma parte um pouco mais introdutória, para a gente conseguir lidar com temas mais difíceis. Então, para quem é pequeno, Lucas, eu acho que estruturar essa experiência compartilhada é um caminho otimizado. Legal. Vocês querem complementar? Eu vi que vocês estavam concordando bastante aí. Se eu puder, acho que, assim, primeiro, perfeita a colocação. A gente tem a oportunidade para quem de fato é menor, e não só para quem é menor, tá? A gente aqui começou assim também, mesmo tendo o tamanho do Carrefour. Você tem uma série de parceiros ou de empresas hoje de nicho que organizaram um pouco esse assunto e que vendem isso encapsulado de alguma maneira. Então, você não precisa, se você não tem uma estrutura do tamanho da minha aqui, e não vai conseguir desenvolver tudo isso aqui, e é custoso, não é fácil de fazer, não é fácil de manter funcionando, já existem uma série de soluções de mercado, de empresas sérias que você consegue colocar, passar por toda uma esteira de avaliação dessa empresa, seguir todas essas regras que a Camila falou, assim, até porque a regra do jogo ela tem que ser a mesma. Se você homologou o GPT, a empresa que você vai contratar, ela precisa estar rodando o modelo dela no GPT. Se a sua política é que você não vai rodar dado seu em ambiente de terceiro, esse cara precisa ter desenvolvido no GPT um modelo que possa rodar dentro da sua infraestrutura. Então, assim, trazer um parceiro para o jogo é um acelerador, mas que não deve sobrepor a regra de governança que você já estabeleceu, a governança mínima que você já estabeleceu na sua empresa. Então, tendo clareza
de novo, né, do ponto da Camila, de quais riscos você quer tomar e de que ferramentas, enfim, de que caminho você precisa seguir, eventualmente encontrar um parceiro de nicho que já tem isso treinado, que mantém isso de alguma maneira atualizado e que pode te dar talvez esse suporte que você não tem na empresa, seja um caminho, um acelerador, tá? A gente usou alguns aceleradores no começo da conversa até para a gente entender como funcionava isso. Aí, a hora que o time ganhou algum nível de maturidade aqui, a gente falou, pô, agora é hora de seguir por uma carreira solo, não quero ficar dependente de um fornecedor ou de um parceiro especificamente. Quanto mais inteligência você coloca num parceiro, maior o seu lock-in com ele, então é hora de fazer isso dentro de casa. E outro ponto que é importantíssimo, que a Camila brilhantemente colocou, é a parte de letramento de IA. 2 semanas atrás eu estive lá em Vegas no Google Next, no evento do Google. Obviamente só se fala disso num evento do Google. Para qualquer tópico a gente tem que dar um jeito de falar de IA generativa embutido no tópico. Mas um ponto que a galera tem falado muito é a mudança no perfil dos colaboradores em geral da empresa. Assim. O que eu percebi, até voltei falando para o meu time, falei, galera, curtam seus empregos por mais 3 ou 4 anos. Né? A galera tem muito medo, não, a IA vai matar a empresa, não vai. Mas vai mudar muito o perfil, por exemplo, da minha carreira. Né? Os meus engenheiros, os meus arquitetos, os cientistas, essa galera mais técnica, vai assistir o seu trabalho ser simplificado e dificultado. Então, a parte mais operacional, menos sênior, a IA vai conseguir executar. E eu vou precisar ter um cara muito mais especializado para fazer essa curadoria, que a Juliana colocou também aqui muito bem, de fazer essa curadoria, de pôr o humano no jogo. Então, o humano que vai entrar no jogo, quando a gente fala de disciplina técnica, ele vai acabar sendo muito mais especializado no assunto. Porém, como a gente trouxe aqui, a IA, ela vem para popularizar o tema. A GenAI ela veio para popularizar o uso de inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente vai começar a assistir o analista de marketing precisando estudar a GenAI, o advogado, o cara do jurídico precisando ter conhecimento de GenAI, o pessoal do financeiro, do contábil, do contas a pagar, do RH, das áreas de negócio. Estas pessoas das unidades de negócio ou de apoio vão precisar também, em algum nível um pouco acima do conhecimento iniciante só, ter conhecimento e vivência em inteligência artificial para poder lidar com tudo isso que a gente está construindo. A inteligência artificial vai proporcionar no dia a dia. Então, programas maduros de letramento de IA são importantíssimos. O que a gente viu lá, por exemplo, no Next, o Google já matando o termo data-driven. Né? Se você quer ser uma empresa data-driven, você já está no passado. Agora, a onda é ser uma empresa AI-driven. Então, você já não é mais data-driven, você tem que ser AI-driven daqui para frente. E ser AI-driven passa pelos passos que a gente viveu na rota de ser data-driven. Eu vou ter que treinar a galera para saber lidar com IA, para entender IA, para escrever prompt, para utilizar a ferramenta da maneira adequada, que nem a gente ensinou a analisar dado. Acho que a gente chegou num ponto muito legal aqui, que é o desafio, ele não é só tecnológico, né? Ele é organizacional, ele é cultural. Juliane, como é que você vê isso nas diferentes áreas? Como é que você envolve o pessoal que não é só da sua área, que não é só do jurídico? Como é que isso está sendo feito aí no banco? Qual que é a importância disso? Assim, a IA, ela tem essa característica, ela precisa ser uma ciência, uma tecnologia, uma ferramenta multidisciplinar. Se ela tiver só restrita ali, né, ao ambiente de tecnologia, ela não vai cumprir o seu papel. Então, a gente precisa trazer os diferentes parceiros, né, as diferentes áreas aí, acho que vocês já comentaram, não vou chover no molhado, mas é o negócio, é a TI, é o jurídico, é o compliance, é o risco, essa abordagem humana, esse lado humano, acho que ele é super importante. Então, eu colocaria isso como um ponto-chave do sucesso, sabe? Para a gente, primeiro, trabalhar as questões mais voltadas à estratégia. Então, a gente aqui no banco construiu uma estratégia de dados IA, e ela foi uma estratégia construída a várias mãos dentro do banco, né? Ela não foi uma estratégia do nosso departamento, da nossa área. Ela foi uma estratégia construída porque a gente precisa fazer isso que o Rusa comentou, né? Para que a gente possa ser uma empresa AI-driven, a gente vai ter
isso feito de uma forma integrada. Então, definir onde que nós queremos chegar. Acho que esse é um ponto de partida, né? O que que nós queremos ser? Dentro de uma matriz que nós fizemos aqui, a gente começou a estudar esse tema e a gente viu assim, a gente pode ter tanto uma postura super disruptiva, né? Vamos pegar aí as principais empresas aí, né? Como ByteDance, como, né, as próprias empresas que estão produzindo, né? OpenAI, elas são AI first e AI, né, super disruptivo, ou seja, elas vão pensar a IA, vão respirar isso no seu dia a dia. E a gente vai ter um outro extremo de empresas que vão ser muito mais conservadoras nesse processo. Empresas de saúde, posso, né? Uma empresa de saúde vai usar IA assim como, não, eu preciso muito, né? Eu estou mexendo com vidas, né? Então, eu, assim, é um tema muito sensível. Então, normalmente essas empresas elas vão ser muito mais conservadoras no uso da IA. Então, pegando esses diferentes extremos, onde é que eu quero me situar nisso, né? Eu quero, e aí a abordagem que a gente adotou aqui no banco, assim, não, eu quero ser uma empresa que vai usar a IA para transformar os processos, né? O banco tem hoje 125 mil colaboradores, né? Quando a gente pensa no conglomerado como um todo. Boa parte né, das pessoas, elas estão hoje na rede de agências, elas estão lá no dia a dia tratando com o cliente. Como é que a IA vai chegar lá para impactar né, essa atividade? Então, no letramento, que não vou chover no molhado, que vocês já comentaram muito sobre a importância disso, um dos objetivos é a gente tirar o medo. Né? Tirar o medo, né? Porque é natural que com uma nova tecnologia e trazendo essa mudança sendo tão rápida, né, e tão intensa, tem estatística né, do Banco Mundial que fala que 70% dos empregos vai ser impactado por IA até 2030, não é 2050, é 2030 que é daqui a 4 anos e meio, né? A gente já está chegando em 2030. Então, assim, nosso emprego, a nossa função aqui, ela já foi impactada de alguma forma, porque a gente está usando já como para ter mais produtividade, né? Então, isso, a primeira reação natural, né, é o medo daquilo que é desconhecido. Poxa, eu vou usar isso, vai me substituir. Mas quando a gente passa no letramento a conhecer as possibilidades, um dos principais objetivos também é esse, né, desmistificar. É colocar mais pessoas no jogo, né? A Camila iniciou falando aqui sobre a democratização da IA. Esse é um dos nossos grandes objetivos. É colocar a IA não só dentro de quem está aqui desenvolvendo o modelo, né, fazendo as soluções, mas que todo mundo vai poder usar a IA ou já está usando a IA no dia a dia, né? Então, isso é um movimento de grande democratização. Então, o nosso programa de letramento aqui no banco, que foi a Academia ABB, que a gente fez ano passado, com mais de quase 25 mil pessoas inscritas, teve esse objetivo, ou seja, de levar a IA para todos. A gente precisa treinar todo mundo, né? E essa abordagem interdisciplinar, ela é super importante também, tá? Definir quem, afinal, nós somos aí dentro desse game, né? Quem nós queremos ser e o que combina com a nossa empresa, com o nosso propósito, com o nosso negócio. E aí, acho que isso também é um bom ponto de partida, né? Para qualquer decisão que for ser tomada. Muito legal. A gente queria falar um pouquinho de risco, assim. Quais são os dilemas que vocês acham que são mais importantes que vocês já enfrentaram ou vocês preveem quando vocês vão colocar o IA no negócio? A gente sabe que tem a questão da transparência, viés, rastreabilidade. Como é que vocês olham tudo isso? E aí eu já emendo a pergunta que o Rodrigo deixou aqui no chat, que é como que ele define as métricas que a avaliação desempenho de IA. Porque a gente atrás da IA é uma caixa preta de algoritmo, a gente não tem acesso, não sabe como ela está trabalhando efetivamente. Então, quais são esses riscos que vocês olham e como que vocês definem métricas, como vocês avaliam esse desempenho considerando tudo isso? Posso começar aqui, então, acho que falando um pouquinho. Acho que todos os riscos que você falou aí, ou todas essas questões são importantes. Por exemplo, a transparência, a explicabilidade, né? De fato, essa black box, não só da generativa, mas de qualquer modelo de IA, ela existe, né? Então, assim, como que a gente faz para monitorar isso? Então, existem algumas soluções, alguns indicadores que a gente pode utilizar para isso, né? Então, construir esses indicadores, essas métricas é super importante e vai depender muito do modelo. Então, não vai ter um indicador que ele vai servir para tudo, né? Mas sendo, por exemplo, um modelo lá que visa trazer uma melhor, né, oferta ali para conhecer melhor o perfil do cliente e trazer uma oferta mais adequada ao perfil do cliente. Então, a gente pode utilizar ali, desenvolver uma métrica relacionada a esse caso de uso específico, né, e monitorar o quanto aquela resposta que o modelo está gerando está sendo adequada para aquele problema que o modelo visava responder. Então, eu sei que pode ser um pouco frustrante aqui, mas assim, as métricas, a gente não tem como fazer uma métrica que sirva para tudo, né? Algumas métricas
básicas ali, né, relacionadas à performance do modelo. Ah, eu estou chamando o dado do lugar correto, ele está performando, né, ele está entregando, enfim. Isso são métricas que servem para tudo. A gente pode fazer uma árvore, né, e pensar, a depender do tipo da técnica da IA, ela vai uma ou outra métrica ela pode ser mais adequada para um determinado tipo de modelo. Mas em relação ao caso de uso específico, é quase que assim, é o que a gente chama meio alfaiataria, né? A gente vai ter que pensar uma métrica que sirva muito para aquele caso de uso específico, tá? E algumas questões aí que você colocou sobre transparência, sobre explicabilidade, sobre confiabilidade, eu queria fazer um gancho aqui com um processo que é super importante, que é a qualidade dos dados, tá? Né? Então a gente fala muito, e acho que o Rusa trouxe muito isso, essa questão da hype, né? De todo mundo querendo ter uma IA, não, todo mundo quer uma IA para chamar de sua, né? E aí todos estão prontos para IA, menos os dados. A gente brinca aqui no banco, né? E a gente até desenvolveu uma abordagem para isso, assim, o quanto a prontidão, né, dos dados para IA, né? Então, quando a gente olha uma determinada área lá, né, o conjunto de dados, então, o quanto aqueles dados estão prontos para ser utilizados para IA. E o que significa um dado pronto para IA? É um dado que já foi previamente tratado, porque mais ou menos 60% do tempo do desenvolvimento de um modelo é na preparação dos dados, né, para usar naquele modelo. Então, eu vou fazer limpeza, vou analisar viés, vou avaliar a consistência, vou avaliar a atualização daqueles dados, uma série de questões, né, para dizer assim, poxa, esse dado tem uma qualidade suficiente para que eu possa utilizar isso dentro do modelo de IA. Parece básico eu estou falando aqui, mas ele assim é super importante, é um pilar sem o qual a gente não consegue também evoluir e monitorar em nenhuma, né, desenvolver qualquer solução de IA. É estabelecer bem claramente esse processo da governança dos dados, né, o acesso, o Rusa trouxe aqui, é um ponto crítico também, né, mas questões voltadas realmente à qualidade desses dados, à confiabilidade desses dados, quanto melhor tiver definido esse processo, melhor vai ser a performance e mais assertivos vão ser os modelos de IA, porque eles vão estar, né, sendo alimentados ali por dados de qualidade. Legal. Quer falar, Rosa? Boa. Acho que assim, só para complementar, primeiro, quando a gente fala de modelos, para a gente separar o tema, né? Quando eu falo de machine learning, de modelos de estatística clássicos, eu tenho uma explicabilidade, né? Ele não é uma caixa preta, ele de fato respeita uma série de técnicas, né, uma série de técnicas matemáticas que eu consigo monitorar e explicar, inclusive eu preciso, tá? Eu aqui, como um banco de crédito, por exemplo, toda vez que eu uso um score ou um modelo para conceder ou não crédito, para aumentar ou não crédito, ou qualquer outra coisa, desde o modelo de aceitação até meus modelos de PDD, todos eles eu preciso explicar para o Bacen. Eu tenho uma área que, inclusive, tem esta função aqui de poder monitorar, auditar e explicar para o Bacen toda vez que necessário como esse modelo chega nesse resultado. Então, quando a gente fala de modelo de crédito, de outras coisas que vão tocar o cliente ali no âmbito regulatório, eu não vou usar, por exemplo, uma técnica de deep learning que eu não consigo explicar, né? Que eu não, aí é um black box. Você usa essas técnicas para outras funcionalidades. Então, a gente retoma um pouco aqui, só para ajudar o colega, no que a gente falou lá no começo. Primeiro é saber qual problema você está resolvendo e aí qual técnica é a mais adequada para resolver esse problema. Eu nunca vou usar a GenAI para fazer score de crédito. Ela não é o objetivo dessa inteligência artificial, não é o objetivo da GenAI fazer isso. Para isso, eu tenho outros modelos extremamente conhecidos e funcionam muito bem e têm essa função e que são explicáveis e que eu consigo me resguardar de qualquer problema regulatório mais lá na frente. Agora, quando a gente fala de GenAI, aí sim, de Deep Learning, GenAI, enfim, rede neural, aí você tem um outro sabor que vou ter que ter esse cuidado que a Juliane colocou muito bem, que é a qualidade do dado que eu treino. E aí, quando eu falo qualidade do dado, eu ainda acrescento um ponto que a gente deixa muito, e eu, né, como quase 10 anos aqui em governança de dados, aprendi, e você vê o mercado reforçando muito a importância de você classificar o dado, inclusive em termos de negócio. A gente toma muito cuidado aqui em classificar o dado para saber a completude,
se aquele CPF é um CPF, se o dígito bate, se aquela origem é uma origem confiável, se quando eu dou uma carga, a carga chega completa, se aquilo está na latência esperada, né? Eu meço uma série de fatores técnicos de qualidade de dados. Mas e a descrição? A GenAI, ela performa muito melhor com dados bem descritos de negócios. Então, se o seu dado tem um catálogo, um glossário de termos de negócio bem descrito, a AI ela performa e ela alucina muito menos. Aí o conceito de alucinação, só para, não sei se todo mundo conhece, mas a GenAI ela traz um conceito que a gente chama de alucinação, que ela é um modelo matemático, né? Não é magia, não é mágica, não é milagre que o GPT faz quando você pergunta e ele te responde. Aquilo é um modelo matemático que fica calculando a sua pergunta, transforma aquilo num prompt, transforma aquilo, né, num algoritmo e vai respondendo palavra a palavra e validando se a resposta matematicamente é a melhor resposta para a pergunta que você fez, até que o modelo conclua que, putz, agora eu entendi que essa resposta que eu dei é o melhor que eu consigo responder para aquela pergunta. Por isso que você perguntar 2 vezes a mesma coisa, provavelmente ela não te dê a mesma resposta em modelos diferentes, né? Ela não é um modelo estatístico clássico. Então, quando a gente está falando de GenAI, ter esse termo, ter esse arcabouço de termos de negócio, de glossário de negócio bem definidos, ajuda ela a alucinar menos, né, como eu estava falando, ela é um modelo matemático treinado para dar uma resposta. Se ela não achar a resposta no conteúdo onde ela foi treinada, ela vai inventar, porque ela é um modelo matemático preparado para responder. Esta parte que ela inventa a resposta sem embasamento de conhecimento é o que a gente chama de alucinação, que hoje nas GenAIs, nas principais plataformas, gira em torno de 15% a 20% de alucinação nas respostas. Então, quando você pergunta alguma coisa para o chat GPT e assume aquilo como verdade, tem um grande risco de uma boa parte do que você está assumindo como verdade ser uma alucinação da inteligência artificial e você está disseminando uma não verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E quando você tem um glossário de negócio bem descrito, né, as regras do jogo estão bem descritas no seu catálogo, no seu dicionário de dados, ela tem uma tendência a alucinar menos. E aí, olhando, quando você fala também de riscos, né, eu acho que tem um ponto importantíssimo que precisa ficar sempre no radar. A gente falou pouco, mas eu imagino que pelo que eu entendi, vocês vão ter uma agenda para falar disso, que é o risco externo. Eu nem vou falar de vazamento de dados aqui, que é uma outra preocupação. Mas, do mesmo jeito que a gente está escalando inteligência e insight com o uso de inteligência artificial generativa e as clássicas, os ataques de cibersegurança também ganham escala, e eu brinco que o hacker ele tem 2 coisas que eu não tenho, né? Ele pode treinar os modelos dele com informações de Dark Deep Web, eu não. Então, ele tem acesso a informação muito diferente da minha aqui para treinar e evoluir modelo. E ele não tem uma preocupação com ética que eu preciso ter com os meus treinamentos de modelo. Então, a tendência é que os ataques cibernéticos, utilizando essas AIs, sejam cada vez mais agressivos e sofisticados. Então, ter uma preocupação com cibersegurança, quando a gente fala de modelo, também é importante. Então, olhar dentro, óbvio, olhar o seu ambiente, mas tem que ter um cuidado com o que está vindo de fora. Hoje acho que a segunda coisa que mais tira meu sono aqui, e eu troco muita figurinha com o CIS, é da gente acompanhar como isso vem evoluindo no mercado, porque é um risco muito grande. Eu acho que somando isso por exemplo, o anúncio da China ontem com relação à computação quântica e a generativa e computação quântica, que deve ser uma realidade nos próximos 3 anos, vai tirar, ou deveria estar tirando o sono de todos os CISOs. Graças a Deus eu só apoio eles. Não queria ser um CISO nesse momento, não queria ser o líder de segurança cibernética de nenhuma corporação. Mas, de qualquer maneira, como responsável pelo IA aqui, a gente precisa estar ligado nesse tópico. Legal, a gente vai falar de cibersegurança no mês que vem. Acho que tem bastante assunto para tocar aí. O pessoal tá falando bastante aqui no chat. Quem quiser fazer pergunta, a gente pode levantar a mão e entrar aqui e conversar, perguntar no
no microfone. Eu vou ler algumas coisas, eles estão concordando bastante com o que vocês estão falando. Tem uma... Aqui o Luiz Ravaz, ele falou, em cima de tudo que foi falado, o maior risco é o funcional e modelagem de IA, que é fortemente impactado pelo nível de governança da sua eficiência operacional do negócio, baseado entre os 3 pilares básicos: pessoas, processos e tecnologia. Isso por questões de limitação de estruturas gestoras estão mais expostas a esse risco de modelagem funcional. Acho que tá travando Não. um pouco. Deu uma travadinha aqui no meu computador. Deu para ouvir a pergunta? Acho que repete só o final. Por questões de limitação de estruturas, as gestoras estão mais expostas a esse risco de modelagem funcional, certo? Ele está fazendo uma afirmação e perguntando se ele entendeu bem. Bom, se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão. A gente tem mais alguns 13 minutinhos. Acho que, bom, hoje a gente já sabe que a IA ela ainda não toma decisão sozinha. A gente não sei se deveria, mas como é que vocês lidam com isso? Quem que dá a palavra final no sistema de IA, assim? Vocês têm alguma coisa que já faz o processo do começo ao fim? Sempre tem o human on the loop, como a gente já falou antes. Como é que vocês estão vendo isso? No futuro, vocês acham que vai existir essa IA que vai tomar decisão? Como é que a gente está olhando isso dentro no cenário de hoje, dentro da governança de hoje? E o que vocês estão vendo? Sei, Camila, se você quiser comentar alguma coisa, mas eu queria só comentar aqui sobre os agentes de IA, né? Que eu acho que neste momento, neste ano em especial, é o tema do momento, né? As empresas, os fornecedores de tecnologia têm vindo, né, com muitas opções e soluções, né, nessa questão de agentes, e o agente é exatamente isso que você falou aí, né, Lucas? Assim, ele ter uma autonomia maior ali, à medida que você configura esse agente, você tem também múltiplos agentes trabalhando, né? A gente já tem soluções hoje que o próprio usuário aqui, com alguns comandos muito simples, ele consegue colocar um agente para funcionar, né, dentro do seu processo, da sua limitação. Então, assim, é um tema super importante, não se tem ainda definido uma governança para os agentes, tá? Eu estou falando isso com base, assim, os próprios fornecedores que estão colocando essas soluções no mercado não têm solução de governança para os agentes no sentido de monitorar o consumo, né, desses agentes em nuvem, os casos de uso, quem está criando para quê e tudo mais. Então, essas coisas, elas estão ainda sendo desenvolvidas, né, ao mesmo tempo que a tecnologia vai evoluindo, você vai pensando como fazer a governança de todo esse processo. Então, assim, é um tema para a gente olhar com muita atenção, porque sim, ele traz muitas oportunidades, principalmente esteira de back-office, tá, que é onde a gente está começando a desenvolver os nossos principais casos de uso aqui no banco. Mas a ideia é que cada vez mais você tenha agentes, né, inclusive falando com o cliente, né, no futuro a gente pode ter aí os nossos agentes aí trazendo, né, soluções, trazendo informações, né, para o cliente ali, apoiando ele nas suas decisões de consumo, insights, né, pensando aqui num microempreendedor. E aí a gente pensa muitas possibilidades, porque hoje, né, colocar às vezes um humano, né, para fazer esse relacionamento com o cliente, a depender do tamanho da empresa, pode não ser viável financeiramente, né, para um banco, pensando num banco. Mas quando você tem um agente fazendo isso, né, com um custo mais baixo, você coloca ali à disposição daquele cliente, daquela micro, pequena empresa, às vezes, que é um negócio pequeno, você coloca ali uma solução, pode ajudar muito, né, aquela empresa. Então, assim, são múltiplas possibilidades que eu vejo, assim, com boas perspectivas, mas, ao mesmo tempo, também com essa necessidade de a gente ter um olhar muito claro de governança sobre isso. Lucas, vou tomar a liberdade que a Juliane respondeu tão bem e vou pegar o gancho que eu vi que subiu aqui uma pergunta da Amanda, que ela Vamos lá, eu ia questionou. fazer logo. Boa, ela questiona, né, se para empresas que não têm a ferramenta integrada, se os colaboradores devem fazer o login na conta pessoal ou na conta da empresa, quais os principais cuidados. Amanda, as contas, primeiro, a conta gratuita, quando você loga sem que tenha uma remuneração
para esses modelos de LLM, elas contam com menos recursos de segurança, por exemplo. Então, aquele exemplo que eu dei dos dados que a gente imputa nesse sistema serem reutilizados para treinamento é uma coisa por padrão dessa conta gratuita. Quando você está falando de conta pessoal, eu estou pressupondo que é essa que a gente não pagou pela conta na Enterprise. Mas quando a gente está falando de governança na instituição, ainda que seja uma instituição menor, a recomendação é que vocês tenham uma conta corporativa. Quando você começa a usar a conta pessoal e misturar qualquer e-mail, né, fora do seu domínio, com qualquer ferramenta que seja no âmbito profissional, isso é fortemente desencorajado por questões de segurança. Então, o principal cuidado que eu diria para você é não use conta pessoal, não use conta gratuita, porque a sua jornada de segurança vai ser muito menor. Contrate uma ferramenta Enterprise, algum dos modelos, e configure. Tenha a possibilidade de você configurar que você não quer que os dados sejam utilizados para treinamento. Olhe quais as possibilidades que você consegue modelar um pouquinho. A customização ela não é tão grande ainda, mas ainda existe, para você ter um pouco mais de segurança em relação ao uso desses dados. Lucas, eu queria só fazer um comentário um pouco diferente aqui, mas eu fiquei escutando o Uza e a Juliane falar sobre explicabilidade e transparência, só quero fazer um lembrete para todo mundo. A gente não precisa esperar o marco legal da IA para ter que lidar com transparência e explicabilidade. O artigo 20 da LGPD, ele já traz uma obrigação de revisão de decisão automatizada e explicação de como essa decisão foi tomada. E isso está totalmente ligado com governança, porque daí quando eu sento na mesa para conversar com o time técnico dos meus clientes, eu falo assim, você tem a documentação desse sistema para eu entender quais dados foram utilizados, como o Ruse e a Juliane trouxe, para a gente conseguir criar uma lógica e eu explicar para a pessoa leiga como aquilo funcionou, e falar, Camila, eu tenho da versão 1. Eu falo, legal, você está em qual agora? Na 17ª. Eu falo, e aí, o que aconteceu de lá para cá? Porque a gente perdeu essa explicabilidade. Então, eu preciso fazer quase que uma engenharia reversa, entendendo as tomadas de decisão, para explicar para a pessoa, que é o meu pai, que ele não tem conhecimento nenhum de inteligência artificial, como aquela decisão foi tomada. Então, é só uma pimentinha falando em desafio, transparência e explicabilidade é um desafio presente, é a pergunta de $1 milhão, de dólares talvez, né? Como eu explico, como eu traduzo de uma forma simples para o meu cliente lá na ponta, a tomada de decisão desse modelo. Então, só não queria deixar passar isso, porque não é um problema para o futuro. Não é quando o marco legal da IA trouxer LGPD está aí. A gente já tem o artigo 20 vigente. Camila, acho que a gente está se encaminhando para o fim aqui. Acho que você podia falar um pouquinho, assim, que a gente ainda não tem a lei da IA aqui no Brasil. Mas como é que a gente se antecipa, se protege, já começa a se preparar para quando ela estiver aprovada e valendo? Como é que a gente olha para isso hoje? A governança, eu disse até isso no começo, Lucas, ela não precisa, nesse momento, estar associada com o marco legal da IA, porque a gente já tem o LGPD, o Código Civil, que já nos dá, questão de direitos autorais, é um dos temas mais quentes quando a gente fala sobre isso, que dá alguns parâmetros. Mas, de outro lado, eu tenho frameworks técnicos que me dão diretrizes muito consolidadas de como já agir em relação à governança. Que frameworks são esses? ISO, eu vi que alguém comentou aqui no chat, a gente tem algumas ISOs já a respeito de gerenciamento de IA, gerenciamento de riscos, tem uma que está no forno para sair, que é de avaliação de impacto de inteligência artificial, eu tenho o NIST, que é um compilado de regras bastante técnicas, mas para quem quer pegar, né, no detalhe do que fazer e o que não fazer. Então, essa estrutura, Lucas, ela vai dando mais condição e mais maturidade para a empresa se organizar em relação à governança. Por quê? A gente tem o PL 2338, foi aprovado no Senado no final do ano, vai começar a discussão agora na Câmara. E o que eu posso antecipar para vocês? O texto ainda vai mudar, mas a lei ela não é tão descritiva assim. Ela não vai dizer como você vai documentar, esse exemplo que eu dei agora, como você vai documentar as alterações do seu modelo. E graças a Deus que ela não vai fazer isso, porque o legislador não sabe de tecnologia. Eles vão dar, a Juliane falou uma frase que é o que vai ser a nossa legislação. Ela é baseada em risco. Ela vai trazer grandes parâmetros, ela vai trazer medidas de governança, só que em linhas gerais. Quando a gente fala de governança de IA, a gente está falando de regras estabelecidas mais detalhadamente. Quem vai documentar, quem vai revisar, quais são as regras de monitoramento, de feedback. Isso a lei não vai trazer, mas ela vai exigir que você tenha. Então, se antecipar, utilizar essas boas práticas já
coloca as instituições na frente, na largada, para quando o regulamento vier. Legal. Gente, tem uma pergunta aqui, vou pedir para vocês serem breves na resposta, que é, o Ivan falou, ouvi o Russa falar sobre o modelo data-driven está sendo visto como ultrapassado pelas empresas, que estão optando pelo uso de IA para o desenvolvimento do negócio. Na visão de vocês, não seria mais viável fazer uma mescla nos sistemas de governança? Como funcionaria essa transição? Na verdade, não é uma transição, é um próximo passo. Assim, você precisa ser data-driven para almejar ser AI-driven. Então, e não é só uma mescla, é basicamente uma evolução. A jornada ela não muda, a jornada você vai continuar tendo que preparar dados, ter dados preparados para ser data-driven, e aí o próximo passo ser AI-driven. Vou dar um exemplo do que é ser AI-driven, por exemplo, tudo isso que a Camila falou agora, quando você for escrever a sua política de governança de IA, é poder jogar todas essas regulações, essas legislações, mas tudo que é definido, todas as regras que você, enquanto governança, está definindo para a sua empresa, bater tudo isso numa LLM, numa generativa, pedir para ela te ajudar a escrever essa política, obviamente, trazer aquele tempero que a Juliana colocou, que é importantíssimo, é você, enquanto ser humano no loop, revisar tudo isso, mas é começar a utilizar a inteligência artificial para esse tipo de coisa, né? Ela é um acelerador, assim, quem que já escreveu política sabe que nem sempre é a experiência mais agradável da vida, sentar lá e escrever uma política gigantesca do zero, né? Você ter uma ferramenta que te acelera isso é muito bacana. Então, ser AI-driven, quando o Google fala, né, começa a pregar esse termo, é isso, tá? É a evolução do data-driven, é você passar a utilizar o apoio da inteligência artificial nas tomadas de decisão do dia a dia, básicos inerentes do seu trabalho. É isso, né? Afinal de contas, não existe IA sem dados e dados de qualidade bem estruturados, né? Gente, vamos só para encerrar, eu queria pedir para vocês deixarem uma recomendação rápida para quem está começando agora a pensar em governança de IA. Qual seria essa recomendação de vocês? 30 segundinhos para cada um. Acho que eu vou falar aqui então. Acho que a recomendação, gente, eu falei um pouco aqui sobre não ter o medo, né? Acho que gerenciar esse medo do desconhecido é muito importante. Ter uma adaptação, né? Conforme o caso de uso, conforme o risco também, do tipo de governança, é algo bem relevante. A gente também fala muito sobre o letramento, conhecimento, então buscar essa capacitação daqui para frente de forma contínua é super importante. Daquilo que a gente não conhece, normalmente a gente tem mais medo, né? Então o desconhecimento ele é ruim nesse sentido, né? Então, isso não é só para a camada de base, é para todos. A alta liderança, ela precisa também estar capacitada, porque é a alta liderança que está lá tomando decisões estratégicas, e ela precisa falar sobre o tema, ela precisa, né, saber do que está falando, como que vai orientar. Então, essa capacitação, ela vai envolver todas as áreas e todos os níveis hierárquicos, né, da empresa. E para aqueles que tiverem, né, interesse em saber mais, a gente publicou agora, essa semana está super quentinho lá no nosso site de relações institucionais, site da RI do Banco do Brasil, tem nosso guia de diretrizes para IA responsável. Então, foi um guia que nós construímos aqui dentro do banco com a participação de muitas áreas, tem lá os 10 mandamentos para IA responsável, então, assim, é um esboço, né, um primeiro passo dessa evolução que o Ruse e a Camila comentaram. Não, com certeza não é o documento final, com certeza a gente vai revisar ele várias vezes, né? E aí fica lá o convite também para quem quiser conhecer. A gente às vezes foca demais naquilo que vai mudar, naquilo que ainda é desconhecido. Mas se a gente partir daquilo que a gente já conhece, que são riscos que a gente já conhece, já sabe que, né, são coisas que a gente precisa tratar, esse é um ponto de partida muito importante. Então, essa é a minha mensagem aí para vocês. Parabéns mais uma vez. E vamos em frente, né? Acho que essa conversa aqui, a gente sempre sai com muitos insights. Agradecer aí pela oportunidade, Camila e Rusa também pela troca, foi muito bacana. Bom, acho que também a dica que eu posso dar agora é sigam o conselho da Juliane, escutem o que ela falou e sigam. Assim, tem um pouco para acrescentar. Acho que o primeiro passo foi muito bem colocado. O ponto de largada está trilhado, está aqui, escutem de novo que vale a pena e sigam, né? Não tenham a coragem, mas façam com a consciência adequada.
Lucas, se você me permitir, eu vou dar até um spoiler do documento que vai ser lançado hoje, né? Que a gente teve a honra de fazer em Então, eu vou colocar parceria. na tela enquanto isso. Perfeito, Lucas. Enquanto eu vou falando, de fazer em parceria aqui com a Ambima. E aqui a gente trouxe 5 passos de como iniciar essa governança de IA, que foi basicamente sem combinar nada com Giliane e com Rus, a gente passou por todos eles, que basicamente é para a gente definir quais são os objetivos e estratégias que a gente pretende adotar com a inteligência artificial, para a gente entender as áreas impactadas, né? IA é um tema multidisciplinar, para a gente mapear os sistemas de IA que já estão em uso e o que estão por vir, para a gente conseguir entender esse cenário regulatório, como eu disse para vocês, já temos regras do jogo valendo, e para a gente documentar tudo e investir em capacitação, né? Arrematando, tentando fechar tudo. A gente teve a iniciativa da Ambima trazer esses materiais que vocês possam utilizar na prática. Então, aqui a gente tentou pensar nesse passo a passo de um ponto de partida realmente, para que vocês consigam seguir em frente e trazendo essa jornada que acho que é de aprendizado para todos. Agradeço as trocas. Giliane e Rus, aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigado, pessoal. Então, a Camila já adiantou, a gente está lançando esse material agora. A gente vamos ter outros ao longo dessa jornada. Aqui é um material muito direto e rápido. A ideia é trazer orientação prática, uma linguagem acessível para ajudar vocês que estão começando a navegar nesses temas complexos. Enfim, o link deve estar aí, a gente vai mandar por e-mail para quem se inscreveu também, a gente vai divulgar bastante nas nossas redes. Só para lembrar, essa é a agenda que a gente tem agora para a Jornada de Inteligência Artificial deste ano. Nosso próximo encontro é no dia 29 de maio, sobre cibersegurança. Depois a gente se encontra no Ambima Summit, no dia 26 de junho. A gente fala de arquitetura e infraestrutura no dia 29 de julho e regulação e compliance no dia 27 de agosto. Passamos um pouquinho do horário, mas muito obrigado por todo mundo que esteve aqui, quem respondeu a pesquisa de satisfação, e a gente se encontra no mês que vem. Ótimo dia, pessoal. Obrigada pelo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.